Eu sou muito breve, muito rápido, é uma palavra muito conhecida, né? Ou seja, o texto é muito conhecido, né? Quantos aqui já não ouviu falar de Romanos 12, né? Muito conhecido, muito batido. Nós vivemos em uma sociedade com a mente cauterizada, né? A gente está vivendo esse tempo aí, umas coisas estranhas acontecendo, né? Uns negócios meio louco que está acontecendo. E se a gente não está enraizado no Senhor, se a gente não caminha por fé, se a gente não caminha com essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, meu Deus do céu, é muita coisa louca, muita coisa doida. Eu fico pensando o que será dos meus netos, o que será dos meus netos, o que será dessa geração, né, que está aí, que hoje é criança, mas daqui a pouco está aí atuando. E hoje a gente vê essas coisas muito loucas. Uma mente cauterizada, né, com os padrões do sistema, né, desse mundo. Parece que as mentes foram todas abduzidas por um sistema maligno do inferno, né, para nos paralisar, para roubar os sonhos de Deus, os propósitos, daquilo que está plantado no nosso coração, daquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Esses padrões do mundo, né, esse padrão corrompido, muitas das vezes tem conseguido entrar na igreja e tem saqueado, né? A gente costuma dizer que a luz que brilha lá no mundo é mais forte, né? Parece que atrai mais a juventude, atrai mais essa geração. Pensamentos altivos, né, que vão contra os pensamentos de Deus, sabe? A pessoa que tem uma mente rígida, ela entra por aquela porta sem ver o todo, sem ver o tudo. Ela entra com uma mentalidade rígida, ela não quer absorver nada, ela quer simplesmente decretar o jeito dela, quer falar do jeito dela, ela não quer aceitar o comando, ela não quer aceitar o ensinamento, ela não quer aceitar a doutrina. Uma mente enrijecida por tantas coisas, a pessoa vai deixando a sua mente ser dominada por um sistema que é maligno, que chega muitas das vezes num ambiente como esse e não se permite ser tratada. Eu penso, irmãos, e eu falo que o maior desafio, a maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. Nosso maior inimigo, eu digo que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Hoje chegou mais uma vez um casal lá agora de tarde, antes de sair na igreja, para orarmos por ele, o filho com problema de droga, de roubo, aquela coisa toda. Você sabe que quando você furta alguma coisa na comunidade, os camaradas não perdoam, né? E pela segunda vez, pegaram o menino lá e arrebentaram com ele, pela misericórdia não mataram, enfim, está no pronto-socorro todo arrebentado, e estava lá o pai, né? Que ele é filho de... A mãe é outra pessoa, não é a mesma pessoa que vive com esse rapaz hoje. Uma situação de que só depende dele. Uma pessoa que o pai fala que ele era trabalhador e de uma hora para outra ele virou a cabeça e resolveu, tomou a sua própria decisão. Eu quero fazer isso. Uma mente enrijecida. Essa semana minha esposa atendeu um casal, terapeuticamente falando, não pastoralmente falando, atendeu um casal. E atendeu primeiro a esposa e depois entrou o rapaz, que ela queria entender a história. O rapaz envolvidaço com o tráfico, posição de comando dentro do tráfico. E falando, e minha esposa falando com ele, assim, eu estou aqui por causa dela, eu decidi parar tudo por causa dela. Mas eu não gosto de trabalhar, eu não sei trabalhar, a minha vida sempre foi essa aqui. Eu sempre tive as coisas fáceis, eu não consigo. Claro que falando de uma forma, né? Imagina como. Uma mente totalmente enrijecida por aquele sistema, porque nasceu, cresceu, o que conheceu desde criança foi aquilo, não lhe foi apresentado uma outra opção. Quem é mocinho para ele é bandido. Então a mente toda invertida, uma mente enrijecida, dificilmente ele vai aceitar os comandos que vai ser passado ali para ele, né? Para chegar a um ponto de equilíbrio, a um local de tratamento, ou início de um tratamento para a vida dele, para sua esposa. A mente totalmente enrijecida.
por conta de um sistema maligno que foi apresentado para ele, que ele teria facilidade, teria tudo, comandava tudo, e agora está ali vivendo aquela situação que depende só dele, exclusivamente dele, a mudança, sair daquela situação. Tem coisas que dependem de nós, irmãos. Muitas das vezes a gente fica empurrando com a barriga, sabe? Atrasando o tempo, atrasando o relógio de Deus, como se a gente conseguisse, né? Mas atrasando o relógio de Deus para as nossas vidas, para aquilo que Deus quer fazer em nós. Cheio de lamentações e desculpas e coisas. Não, mas é porque eu não faço, pastor. É porque o irmão falou isso, ou porque a irmã falou isso. É porque eu vivi uma situação assim hoje. Irmão, até quando nós vamos viver isso? De estar jogando a responsabilidade para o outro. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do pastor. Como assim? Irmãos, eu oro para que um dia, eu creio que chegaremos, e eu creio no meu espírito, vamos chegar ao dia que vamos abrir a casa do Senhor e o povo já vai entrar adorando, já vai sair dos seus carros adorando, celebrando ao Senhor, sabe? Com uma mente transformada, uma mente renovada, desse entendimento de uma mente renovada. Não de vir à igreja, à casa do Senhor, para trazer problemas, ou para arrumar problemas, ou para ser um problema na vida do outro. Que esse lugar, não aqui simplesmente na Renovar, mas todas as igrejas, esse lugar, esse ambiente seja da adoração ao Rei dos Reis. Sabe onde nós vamos chegar e vamos celebrar o Senhor. Porque você já vai estar pregando lá no seu local de trabalho, você já vai estar pregando já na sua escola. Você não tem que chamar o seu pastor, vem aqui fazer uma oração, não, faça a oração você. Pastor, vem aqui pregar para fulano de tal, porque ele precisa. Não, pregue você. E você pregando lá, você fazendo a sua parte lá. Sabe, porque o mundo, irmãos, quer ler em nós. Nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. O mundo quer ler o Evangelho em nós. O mundo quer ver, o mundo precisa disso. O nosso comportamento não é nas nossas roupas, não é na nossa fala, maneira de falar, mas o nosso comportamento, o nosso testemunho. O nosso testemunho, e isso o mundo quer ler em nós, quer ver em nós o nosso testemunho. Sabe, de quando você está saindo da sua casa para vir para a igreja e alguém de repente pensa assim, mas como? E sabe que você de repente está vivendo uma situação que você tinha todo o direito de ficar em casa, parado, isolado, mas você está vindo para a casa do Senhor. E muitas pessoas olham para você, mas como que pode isso? Aquela pessoa está de pé, está indo para a igreja ainda. Glória a Deus, porque você serve ao Deus vivo. Você não vive por circunstância. E isso está impactando outras pessoas, sabe? A sua conduta, algo tão simples, mas isso está impactando outras pessoas. Isso está gritando na vida de outra pessoa. Para você ser quem você é. E Romanos 12 vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre um padrão, né? Romanos vai trazer um padrão para nós. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, transformação da mente. A mente precisa renovar, nossa mente precisa ser renovada. Esse texto vai falar para a gente não se conformar com este mundo. Irmãos, a mente que não é renovada, ela é hostil a Deus. A mente que não é renovada, que não passa por uma renovação, ela é hostil a Deus. Aquilo que eu falei de ter uma mente enrijecida. Não se conformar com os padrões do mundo. A Bíblia tem um padrão para mim, o céu tem um padrão para mim. Eu vivo pelo padrão do céu, ou se eu não vivo, eu procuro viver o padrão do céu. O padrão do céu é o perfeito para nós, é boa, é perfeita e é agradável. Irmão, você já imaginou alguém, chega uma notícia para você, descrevendo o que é bom, perfeito e agradável? Chega uma notícia de uma herança, de um parente lá no Mato Grosso, você herdou uma fazenda com 10.000 cabeças de gado, e
E aí você tem que ir lá, porque o responsável vai apresentar os seus bens para você, e você chega lá, e tem um depósito nessa fazenda, e você, quando abre esse depósito, tem uma pilha de quadros nessa fazenda ali, e você começa a olhar, e um dos quadros está uma pintura meio estranha, que você acha esquisito, mas lá embaixo está assim, uma assinatura Van Gogh, assim. E você liga para o apóstolo Wagner, que é especialista no assunto de quadro. O cara é o cara. Apóstolo, eu vim aqui receber minha herança e tem um quadro assim, assim assado. E o apóstolo Wagner fez todos os cursos do Van Gogh, o óleo, a textura, tudo. E você começa a descrever para ele como que é o quadro, e ele começa a pensar, mas conheço bem o cara, esse quadro não é dele, como assim? Beleza, traz o quadro para mim. Aí ele manda você levar o quadro para ele analisar mais de perto. E ele faz todos os testes, né? Aquele teste de carbono aí, aquela coisa toda. E ele vai descobrir que é um quadro raro que nunca foi exposto. É legítimo. Você estava pensando que você tinha um quadro de R$100, agora o quadro vale 100 milhões de dólares. Você pode traduzir essa palavra aqui, bom, perfeita e agradável, porque ele aprovou que é. O especialista deu o carimbo dele, olha, é legítimo, isso aqui é bom, isso aqui é perfeito, é agradável. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, é como esse quadro que nós achamos que estava escondido, que agora tem esse valor inestimável. Uma mente renovada, e aí só vai saber quem passa, né, irmãos? Acho que a maioria que sabe da minha história, minha, da minha esposa, da minha família, de que nós perdemos nosso filho. E em todo tempo a gente fala, se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas, se não fosse Deus nos conduzindo, se não fosse Deus nos tratando, se não fosse Deus usando os amigos para estarem conosco, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor ter nos permitido passar experiências antes dessa, para que fosse um complemento hoje. A gente viveu coisas lá atrás que no momento não tinha nada a ver, sabe aquilo que você está vivendo, meu Deus, não estou entendendo o que eu estou passando. E a palavra vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. A gente já tinha passado coisas, experiências lá atrás, a gente nunca imaginava o que queria dar aquilo. E Deus não faz nada por um acaso, Deus não deixa nada por um acaso, Deus não deixa pontas soltas, Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve explicação nenhuma para mim, Deus não deve explicação nenhuma para minha família, para minha esposa, não deve explicação nenhuma, porque Ele é Deus. Irmãos, ou nós somos do Senhor ou não somos, ou nós servimos ao Senhor ou não servimos, é a nossa decisão. Eu creio que um dia você tomou uma decisão. Talvez assim como eu, você já tenha aceitado Jesus em um tempo e ficou meio lá, meio cá. Mas um dia, mesmo já frequentando igreja, atuante dentro da igreja, você ainda não tinha tomado uma decisão de verdadeiramente, incondicionalmente servir ao Senhor. Passa pelo fogo, passa pela água, vem a morte, vem a enfermidade. Servir ao Senhor. Irmãos, se o Senhor acha que o nome dele, se ele vê que o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida, mesmo você lhe faltando uma perna, para ele não tem problema nenhum. Se o Senhor acha que o nome dele está sendo glorificado na minha vida, mesmo ele tendo levado o meu filho, sem problema nenhum, é para a honra e glória dele. Ele é o Criador de todas as coisas. O que eu não posso é ter uma mente hostil aquilo aos propósitos de Deus. Eu não posso ter essa mente hostil. A minha mente precisa ser renovada. A mente renovada, ela abre mão dos seus direitos. A mente renovada abre mão do seu direito de ofensa. Sabe, alguém te ofendeu um dia, Rodolfo? Mas você tendo uma mente renovada, você vai lá e fala, não, eu abro mão da minha ofensa. Eu poderia estar ofendido, eu poderia estar magoado, eu poderia estar prostrado, eu poderia estar em depressão agora, irmãos. Eu poderia muito bem estar dentro de um quarto. Não tenho direito? Como humano, como homem? Mas a minha mente renovada foi lá e falou assim, eu abro mão do meu direito de estar em depressão.
Eu abro mão do meu direito da ofensa. Foi ofendido, mas a minha mente é renovada. Eu perdoo você, meu irmão. Me perdoa também, meu irmão, mas eu abro mão do meu direito. Sabe, mente renovada é isso. Se abrir mão do seu direito. Alguém te ofendeu? Abra mão do seu direito de estar ofendido. Abra mão disso. E aí você vai começar a colher, sabe, os benefícios do Senhor. Vai colher sobre a sua vida todo nível de paz. Sabe aquela paz que o mundo não conhece? Sabe a paz que Jesus prometeu? Essa paz. Viver essa paz mesmo em guerra, irmãos, vivendo paz em meio à guerra. Como que é isso? Sabe, irmãos, nesse tempo, já vai fazer 3 anos, temos experimentado a cura do Senhor. Temos experimentado as delícias do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. E em nenhum minuto desse tempo, eu me senti só. Em nenhum minuto, nenhum segundo desse tempo. Sabe, irmãos, naquela fração de segundo, meu filho estava do meu lado quando ele tomou o tiro. Em nenhum segundo naquele momento, eu me senti abandonado pelo Senhor. Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Sou melhor do que você, talvez seja pior de todos. Mas eu não senti em nenhum segundo. Não me senti abandonado em nenhum segundo sequer. Porque eu decidi na minha vida. Eu decidi com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, com toda a escassez, eu decidi na minha vida, vou ser do Senhor. Até Ele me levar, ou até Ele voltar, eu decidi servir ao Senhor com a minha vida, com o meu testemunho. Então se glorifica o nome do Senhor, irmão. A forma que você está vivendo, ou o que você está passando, se o nome do Senhor está sendo glorificado, irmãos, se alegra com isso. Se alegra com isso, porque está alegrando o coração do Senhor. Não murmure, sabe? Continua, persevera aí. Persevera na sua luta, irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não vai compartilhar teu sonho. Você já ouviu isso? Compartilhar teu sonho com quem não sonha igual a você. Não vai compartilhar as suas dores com quem não viveu as suas dores, com quem não compreende a sua dor. Só sabe quem passa, irmãos. A gente tinha plena consciência no dia do sepultamento que os amigos iriam embora para casa. As pessoas iriam embora para casa. Quem ia permanecer? Eu e a minha esposa. No dia seguinte, talvez algumas pessoas já até esqueceram do assunto, até esqueceram do fato. Mas só sabe quem passa. Só sabe você que está passando. Só sabe você que está vivendo. Talvez você aqui orando pelo seu marido há anos para ele se converter, talvez você aqui perseverando, ofertando, se sacrificando, servindo ao Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, pela conversão do seu marido, do seu filho ou da sua esposa. Irmãos, eu só te digo uma coisa: persevera, permanece, continua, tenha a sua mente renovada, não deixa a sua mente ficar enrijecida. A minha mãe se converteu muito cedo, eu era muito criança. Minha mãe se converteu, irmãos. Se converteu mesmo. Minha mãe era crente. Sabe aquelas conversões de caía e endemoniava todas, chorava todas, mas quando se levantou uma serva do Senhor para toda a sua vida. E aquela mulher, minha mãe, teve que conviver com meu pai, alcoólatra, aquele tempo todo. E enquanto ela pôde, ela pegava a gente, levava para a igreja. E eu vi muitas das vezes, a gente voltava da igreja e estava tudo jogado lá de fora. Uma das vezes a minha mãe foi botar a mão pelo vasculhante para abrir a porta, ela tomou uma coronhada. Meu pai tinha uma arma em casa, meu pai era comerciante, tinha uma arma em casa, minha mãe tomou uma coronhada. A minha mãe nunca murmurou, a minha mãe nunca reclamou. E a lembrança que eu tenho da minha mãe, depois de passar algumas dessas, né, algum dia desse, a gente eu dormia sempre ali no pé da cama, no chão, e eu sempre escutava a minha mãe ali quietinha todas as noites: Senhor, meu Deus, meu Pai, entrega minha família, meu marido, meus filhos em tuas mãos. Minha mãe todas as noites sussurrava. A oração dela era um sussurro. Todas as noites a minha mãe orava. Até um tempo que meu pai parou de beber, e ela permaneceu, e ela permaneceu, e ela permaneceu. Tempo que eu me decidi, né? Ela pôde ver o seu filho sendo consagrado a pastor, sendo ungido a pastor, pôde ver o seu filho pastoreando a igreja.
Pude ver os outros irmãos, né, os outros filhos se convertendo, tomando uma direção. E aí chegou o dia dela ver o meu pai ajoelhado, confessando o nome do Senhor Jesus. Foi a visão mais tremenda que eu tive na minha vida. Quando eu via que meu pai ajoelhado lá na sala da casa dele, na frente de um irmão, o irmão orando para ele, orando com ele de joelho, com sua mão levantada. E aí eu olhei para minha mãe, missão cumprida. Missão cumprida. O Senhor não quis curá-lo, né? Então salvou e levou. Eu falo que se meu pai permanece convertido, ele ia ser aquele crente chato, ia punhar pastor, não tem? Aquele cara assim, caxia, enjoado. Mas Deus achou melhor levar. Então, irmãos, glória a Deus. É para a honra e glória do Senhor. A sua vida é para a honra e glória do Senhor. Então escolha ter uma mente renovada, sabe? Para que você não fique com a mente enrijecida e fique perdendo os detalhes da vida, daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, queridos? Eu quero ler só um versículo para estar encerrando, que é no mesmo Romanos 12, que é Romanos 12:12. E diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Persevera na oração, irmão. Sabe, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe, vai lá e ora. Vai lá e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Eu também faço parte de estar perseverando com você aqui. Somos da mesma família, como eu já disse, me sinto em casa. A gente tem aprendido, né, a amar esse casal, né? A gente tem uma comunhão no discipulado e a gente tem afinidades, né? Então me sinto muito em casa aqui, irmãos. Estou muito à vontade aqui. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Amém, querido? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, com esse louvor, sabendo que você é alguém que Deus escolheu. Se você está aqui foi porque Deus te escolheu. Você perseverou. Você conseguiu chegar até aqui. Amém, queridos? Você pode dar um grito de júbilo por isso? Eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. A depressão não me parou, a enfermidade não me parou, as circunstâncias não me pararam. Você chegou até aqui. Talvez você tenha vivido circunstâncias. Talvez você tenha teve o direito de estar em casa, em depressão, enfermo, mas você abriu mão desse direito e você está aqui na casa do Senhor. Você é um campeão.